Estamos de volta. Nesta parte final, continuamos a abordar a questão da liberdade de imprensa em Cabo Verde, a sua importância na defesa da democracia e os caminhos possíveis para um futuro digno ao jornalismo e aos jornalistas. Portanto, António Alto Pinho, Cabo Verde é frequentemente bem avaliado, né, nos rankings internacionais de liberdade de imprensa. Estes dados, né, esta avaliação reflete a realidade vivida no país? É assim, eu sou um bocado avesso a essas avaliações internacionais, porque depende muito da perspectiva das pessoas que fazem essas avaliações. E depois também as organizações que normalmente avaliam estas coisas, grosso modo, não merecem assim grande credibilidade. Mas isso seria tema para outra conversa, não é? Agora, eu acho que se colocar a questão, mas há risco para a liberdade da imprensa em Cabo Verde? Não, eu acho é que é ataques à liberdade da imprensa. Isso é um facto. Já agora, há risco de retrocessos no jornalismo cabo-verdiano? Risco de retrocessos no jornalismo cabo-verdiano? Não, é assim, eu acho que o jornalismo cabo-verdiano continua a fazer aquilo que sempre fez e nos últimos anos acho que até fazendo melhor do que fazia antes, porque há cada vez mais jornalistas que não são pés de microfone, há cada vez mais jornalistas que não fazem jornalismo sentados nas notas de imprensa e há, acima de tudo, e eu tenho vivenciado isso de algum modo nos últimos anos, porque orientei alguns estágios de jovens jornalistas cabo-verdianos, há, acima de tudo, uma nova leva de gente que escolheu o jornalismo como profissão, que tem um apego muito grande aos valores da liberdade e à democracia. Isso é uma coisa visível, não é? E acho também que cada vez há mais pessoas na profissão que não têm medo, não é? E, portanto, podia-se perguntar, então, como é que eu vejo o futuro? Eu vejo o futuro com um grande otimismo. E eu acho que Cabo Verde, há uns anos atrás, houve dois períodos em matéria de jornalismo. Primeiro, Cabo Verde foi inundado por jornalistas brasileiros. Não é? Numa fase mais adiante, começou a ser inundado por jornalistas portugueses. Eu, por acaso, vi nessa leva. E porquê que Cabo Verde importava jornalistas? Importava jornalistas porque tinha poucos jornalistas. Hoje, Cabo Verde tem muitos jornalistas, ou melhor, tem muitas pessoas que se formaram nesta área profissional, se calhar neste momento até tem mais do que as necessidades. Bom, quer dizer, os políticos vão e vêm, os governos de plantão vão passando e os jornalistas estão aí. E são cada vez mais. Não é? Há cada vez novas gerações de jornalistas que são uma garantia de que esta profissão tem futuro. Pois. E tem futuro não só porque cada vez temos profissionais mais bem preparados, mas também porque temos profissionais que têm memória histórica, não é? E a memória também é muito importante no jornalismo. Perceber o que somos e o caminho que percorremos enquanto profissionais, não é? Isso é muito importante. Depois também, do ponto de vista do jornalismo, houve uma grande evolução em Cabo Verde até ao nível do ensino, não é? Eu acho que hoje os cursos de jornalismo, mas não só os cursos de jornalismo, de outras áreas, cada vez se pautam mais por critérios de qualidade, não é? E, portanto, essa é uma garantia de que
o jornalismo tem futuro. Não é? O jornalismo é uma espécie de última trincheira da cidadania, da defesa das liberdades e da defesa da democracia. Quando está tudo perdido, quando uma ditadura se impõe, que não é nem de longe nem de perto o caso de Cabo Verde, não é? Quem é que está lá e resiste? São os jornalistas, encontrando esquemas e processos de fazer passar a mensagem sem que as pessoas, sem que os censores se apercebam. Portanto, o jornalismo é historicamente a trincheira de resistência, mas também a trincheira de integridade, não é? Essa é a história do jornalismo. Portanto, liberdade de imprensa versus segredo de justiça. Como vês este dilema? Bom, é assim, só a circunstância de a lei cabo-verdiana ser muito ambígua nessa matéria é que permite que se instaurem processos a jornalistas por violação de segredo de justiça. Primeiro, parece uma coisa óbvia, quem está obrigado ao segredo de justiça são as partes processuais. Ou seja, se um jornalista ou qualquer outra pessoa não é parte processual daquele processo ou daquele inquérito, quer dizer, o que é que... E a minha percepção é que... De que modo é que está obrigado ao segredo de justiça? A minha percepção é que só se aplica segredo de justiça quando se trata de assuntos por meio quentes e que envolvem políticos. Não, é quando se trata de assuntos mais quentes e, fundamentalmente, quando envolvem políticos. Digam-me lá, nos últimos anos, um único caso de criminalização de jornalistas que não tenham decorrido de processos envolvendo pessoas da política. Digam-me lá um único caso. Digam-me lá um único caso. Portanto, não há. Se há, não me recordo. Agora, digam-me também, já agora, um único caso de um jornalista que tenha sido acusado de corrupção, não é? Digam-me um único caso. Ou seja, usam os processos judiciais, não é? Como forma de intimidação. Não, os processos judiciais, eu acho que os processos judiciais já adquirem a dimensão do lawfare, ou seja, a perseguição judicial a jornalistas. E eu, muito francamente, acho que isto não vai dar em nada. Não vai dar em nada, porque nós estamos também num tempo de passagem. O próprio Procurador-Geral da República já excedeu o período de seu mandato, portanto, haverá um senhor que se segue. E, portanto, acho que o senhor que se segue e o sistema judicial cabo-verdiano tem que começar a pensar, desde logo, dever-se-ia clarificar a legislação. Não é? Porque, por exemplo, muito raramente na Europa acontecem casos de jornalistas jornalistas com processos em que são acusados de violação do segredo de justiça ocorrem. O que acontece é que, na maior parte dos casos, nem são pronunciados. Ou seja, aquilo nunca chega à fase de julgamento. Porquê? Porque este tem sido o sentido, enfim, e tem constituído até jurisprudência em vários sistemas jurídicos europeus. O que acontece é o seguinte: os tribunais têm considerado que, mesmo em situações em que o segredo de justiça foi violado, o jornalista está amarrado a um bem maior. Qual é esse bem maior? É o bem do esclarecimento público. Exato, levar a verdade lá para casa. Não? Levar a verdade, ou a sua verdade, digamos assim, às pessoas comuns. Ou seja, o interesse público deve estar sempre à frente de qualquer amarração jurídica. Não é? E, aliás, esse é um princípio do jornalismo e é
um princípio de uma sociedade democrática. Portanto, a lei cabo-verdiana, é suficiente para proteger os direitos dos jornalistas ou Não, no essencial protege os direitos dos jornalistas. Há ali uma brechazinha, não é? Num artigo, que já não me lembro, acho que é o artigo 18 ou 19, que permite entrar por esse terreno de ambiguidade de que o jornalista estará também incluído no pacote das pessoas que estão obrigadas ao segredo de justiça. As únicas pessoas que devem estar obrigadas ao segredo de justiça são as partes processuais. Mas, como é que um jornalista tem acesso a uma peça processual? Assaltou o tribunal? É porque algum agente da justiça lhe fez chegar a peça processual. Pois é. Não é? Os jornalistas não andam a assaltar os tribunais, nem os gabinetes do Ministério Público. Não é? Falando nisso, tem uma questão que muitos cabo-verdianos até criticam, não é? Sobre o que é a questão do jornalismo investigativo em Cabo Verde. Muitos cabo-verdianos dizem que não há jornalismo investigativo, mas também há este receio, não é? De que não, é assim, há vários aspectos aqui. Há o receio e depois há a questão material. Fazer jornalismo de investigação é caro. E eu, em Portugal, num período anterior à minha vinda para cá, fiz jornalismo judiciário e investiguei coisas muito pesadas, nomeadamente redes de pedofilia. Não é? E quando nós estamos a investigar, quer dizer, aquilo, a investigação exige recursos materiais e exige e tem que permitir a libertação do jornalista que está a investigar alguma coisa durante algum tempo. Ora, as relações são muito pequenas e os jornalistas são os faz-tudos. Esse é um aspecto. Depois, por outro lado, fala-se muito na questão da autocensura. E eu lembro-me que quando vim para Cabo Verde, uma vez disseram-me: pá, você é muito corajoso, escreve coisas que mais ninguém escreve. Eu dizia: quer dizer, é uma coragem relativa, não é? Eu tenho outra terra. Se a coisa estiver mal, pá, meto-me num avião e vou para lá, não é? Portanto, até que ponto não, esse... Quer dizer, o problema, nós estamos a falar de coisas em abstrato. Nós estamos a falar de um país que tem 500 000 de habitantes. Todo mundo conhece todo mundo. Todo mundo conhece todo mundo. O político envolvido em corrupção pode ser o nosso amigo da infância. O chefe da rede de tráfico de drogas pode ser o vizinho muito aporreiro que até já levou o nosso filho ou a nossa filha várias vezes à escola de carro. Não é? Quer dizer, é muito complicado. E depois há outra coisa, que é o ponto de fuga. Quando se investiga uma coisa muito pesada, qual é o ponto de fuga de um jornalista cabo-verdiano? Ele vai para onde? Praticamente não há, não é? Aqui não é a sua casa. Exatamente, quer dizer, esse é o problema. Portanto, eu acho que o problema não é não haver jornalistas que façam investigação. Eu conheço jornalistas que tenham investigado de modo próprio e em situações que às vezes até desaguam em livros. Fazem-no, enfim, fora do horário de trabalho, não é? Acho que o problema não é esse. O problema, e o problema também não é uma população muito pequena onde toda a gente se conhece, embora seja um problema no atual contexto. O problema maior tem a ver com a qualidade da democracia. Não é? O problema maior tem a ver com a qualidade da democracia, tem a ver com o precário engajamento cívico das pessoas, tem a ver com isso tudo. Quer dizer, não é estar a colocar o ónus em cima do jornalista, não me parece... Há jornalistas muito corajosos. São tão corajosos que até provocam o discurso do ódio, não é? As tentativas de assassinato de caráter, a mais abjecta ordinarice nos ataques. As redes sociais propiciam a existência de pessoas que são estruturalmente covardes e algumas delas têm até problemas mentais. Por exemplo, no caso da Rosana Almeida,
Não, a questão não é só o ódio ao jornalista, que está lá muito, é o facto dela ser mulher. Não é? Portanto, muito rapidamente, em última análise, já estamos em cima do nosso tempo. O que está em causa quando falamos da liberdade de imprensa? A proteção dos jornalistas ou o direito dos cidadãos a uma informação credível e plural? Não, é assim, são coisas absolutamente ligadas. Os jornalistas estão protegidos e os cidadãos têm direito a uma informação plural quando as democracias se qualificam, não é? E como é que as democracias se qualificam? Não se qualificam por vontade dos agentes políticos. Qualificam-se por mobilização cidadã, não é? Por empenhamento do cidadão. E pela consciência coletiva de que a voz das pessoas comuns, da revidante, do operário da pequena oficina, do funcionário público, do professor, essa voz tem força e tem peso. Essas vozes só podem ter força e peso com empenhamento coletivo e empenhamento cidadão. No dia em que isso acontecer, quer dizer, os jornalistas estão protegidos, naturalmente, e os cidadãos têm direito à melhor, mais ampla e plural informação que se pode ter. Portanto, o problema está na democracia e na qualidade da democracia. Últimas as considerações sobre a liberdade de imprensa em Cabo Verde. Não, é assim, a liberdade da imprensa em Cabo Verde não está em risco, primeira questão, eu não acho que esteja em risco. O que há é ataques a jornalistas. Mas são ataques também muito situados num tempo, que é um tempo pré-eleitoral, onde as loucuras políticas há uma corrida, não é? Aumentam. Eu recordo-me, é duas imagens que dou sempre, que é, estava eu em Cabo Verde há 2 dias, entro na redação do jornal onde trabalhava, com um polo amarelo, e perguntaram-me se eu era tambarina. E também nesse período inicial, estava em 15 dias a Cabo Verde ou tal, conheci uma moça muito simpática, cabo-verdiana, não é? Porque os meus amigos cabo-verdianos, como eu tinha saído de uma separação, achavam que eu precisava de arranjar uma namorada, não precisava nada. Então fartaram-se de me apresentar miúdas e tal. E então, uma dessas moças, de quem eu aliás ainda sou amigo, disse assim: qual é o teu partido? O meu partido, pá. Eu sou português, estou aqui 15 dias em Cabo Verde, não tenho partido nenhum. Portanto, esta circunstância, a partidarização doentia da sociedade, que nem é a politização da sociedade, que isso é outra coisa, isso seria positivo, manifesta-se de forma ainda mais doentia em determinados períodos. Pá, faltam 8 meses para as eleições. Bom, vai haver as coisas mais extravagantes, a que aliás assistimos no passado, mas passando as eleições. Epá, entre tudo, fica tudo muito sereno, pá. Vivemos aí mais 2 ou 3 anos de acalmia em relação até à próxima eleição. Sim, portanto, sim. Isto são processos cíclicos. Não, os ataques aos jornalistas não se traduziram em nenhum prejuízo particular para nenhum jornalista, não é? Porque prejuízo particular do ponto de vista da sua voz e da sua escrita. Pesem os processos judiciais, continuam a ter voz e a escrever e a levantar a voz em defesa da liberdade e da democracia. E, portanto, os jornalistas vão ficar cá, estes senhores que estão no poder, se calhar vão-se embora, viram outros e estaremos também atentos em relação aos outros, como aliás sempre estivemos. Quer dizer, não há nada de novo. Muito bem, António Alda Pinho, como se diz, quando a conversa é boa, o tempo passa muito rápido. Muito obrigado pela sua disponibilidade de estar cá connosco no programa. Foi um prazer estar aqui neste programa. Tanto quanto assim também lá em casa, muito obrigado pela sua companhia. Já sabe, se quiser rever o programa, é só acessar o nosso canal no YouTube,
Recorde nosso, muito obrigado pela sua companhia. Nós nos vemos daqui a 15 dias. Até lá, fique bem.